Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos hoje no capítulo de número 22 do livro de Atos, né? Nós vamos fazer a leitura da mensagem completa e provavelmente a gente vamos conseguir fechar as referências do capítulo 22, né? E o título da mensagem é O Discurso de Paulo em sua defesa, que diz o seguinte: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como eu não te via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe.
E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com as correias, disse Paulo aos anciãos que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-os das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar de imediato para as referências, né? Para que nós possamos elucidar, né? Toda a palavra, dar um conhecimento bem claro, bem transparente, bem profundo, né? A todos em relação a esta palavra que acabamos de ler nesse momento, né? Atos capítulo 22, né? E as referências dizem o seguinte: Atos 22, versículo 16. As referências, né? Aqui na Bíblia, né? Em relação ao livro a Bíblia de estudo, né? A minha é uma Bíblia de estudo revista, é uma Bíblia de estudo pentecostal. Bíblia de estudo pentecostal. Revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. As referências do capítulo 22 se dão a partir do versículo de número 16, que diz assim: batiza-te. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O batismo em água acompanhava a proclamação do Evangelho desde o início da missão da igreja. Era um rito da iniciação cristã, usado no Novo Testamento para indicar que a pessoa dedicava plenamente a Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículos 38 ao 41. Ao entrarem na água batismal, em nome da Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo legítimo, é o batismo real e verdadeiro, genuíno, né? É o batismo em águas correntes e batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo completo, não tem batismo superior a este. Se for feito em águas correntes, em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, esse rito
né, esse ritual, ele é completo, ele é o mais perfeito, o mais correto que existe, né? Ao entrarem na água batismal, em nome da Trindade, Mateus, capítulo 28, versículo 19, os crentes demonstravam publicamente a sua fé diante da comunidade cristã. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O batismo nas águas, Atos capítulo 2, versículo 38, confira Mateus capítulo 28, versículo 19. Significa que a pessoa passou a pertencer a Cristo e compartilha da sua vida, do seu espírito, da sua filiação com Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. E eu aqui quero fazer uma pausa, né, para comentar com os irmãos, né, a quantidade de pessoas que se diz crente, que se diz evangélicas pelo menos, né, que estão nas igrejas sem batizar é muito grande, né. E eu tenho lutado com essas pessoas de um modo geral, né, para que não fique apenas, aceite a Jesus apenas, né? Outros nem aceitam, nem levantam a mão quando é feito o apelo. Apenas vai para uma igreja, chega lá, assiste o culto, gosta e permanece. Passa a cumprir todas as coisas, né, que a igreja exige, né? Faz voto, dá oferta, devolve o dízimo, né? E recebe tudo ali, a unção dos pastores, né? Que é a unção com azeite. Faz tudo, mas não se batiza, né? Sequer levantou a mão na hora do apelo para aceitar Jesus, para orar com o pastor, com o pregador, a oração do arrependimento, né? De remissão dos pecados. É o primeiro passo, né? Sequer fez isto e está na igreja e continua lá. E coloca para todo mundo, inclusive publicamente, dizendo que é evangélica, né? Só que, tudo bem, você está na igreja, você não vai em nenhum outro lugar, você só vai na igreja de crentes, né? Só na igreja evangélica, mas você não cumpriu a lei e nem a justiça. Você apenas está lá porque você gosta, você sente bem, você gosta dos irmãos, você gosta dos louvores, você gosta do lugar. E não tem quem não goste. Porque você colocou os pés para dentro de uma igreja de crente, você sente algo diferente. O clima é leve. O clima não é pesado. Você sente aquele frescor, aquela delícia, aquela gostosura naquele lugar, né? Os louvores, a suavidade, aquela coisa toda, né? Por causa da essência de Deus, do Espírito Santo. Mas você precisa cumprir toda a lei e a justiça. Como o Senhor Jesus disse para João, né? João Batista, né? A voz do que clama no deserto, aquele que foi intitulado por Deus, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor, ou os caminhos do Senhor, é a mesma coisa, né? Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, porque João veio para isto. João veio na frente como testemunha de Cristo, para que o mundo conhecesse e soubesse que era chegado a hora. Era chegado a hora. Porque era anunciado desde 1450 anos atrás por Moisés. Desde lá, Cristo já era anunciado, né? Era anunciado que o Cristo viria, né? Moisés disse, né? O Senhor teu Deus levantará do meio de vós, povo de Israel, um profeta assim como eu, a ele ouvireis. Moisés estava exatamente anunciando que Jesus viria. E ele seria exatamente tudo aquilo que foi e é. Né? O Consolador, o Príncipe da Paz,
Deus forte, né? Ele seria tudo isto, né? E Jesus é, né? O nosso Consolador, o Príncipe da Paz, o Deus forte, né? Ele é tudo isto. O nosso Salvador, né? O nosso Redentor, né? E Jesus, quando chegou na beira da água para ser batizado por João, João disse para ele: eu que deveria ser batizado a ti, e vens tu a mim? E vens tu a mim? Jesus disse para ele no pé do ouvido: deixa por agora que seja assim, porque nos convém cumprir toda a lei e a justiça. E a lei é esta, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado, né? Então, não fica na igreja como crente crônico, né? Que está ali, que gosta, mas não se batiza, né? Não cumpre nem a lei nem a justiça. Você está no meio, você está em cima do muro, desce do muro, né? Desce do muro, né? E desça pelo lado certo, né? Desça do muro e desça pelo lado, não fica em cima do muro não, né? Vai, quando o pastor fizer o apelo, vai à frente, de mãos levantadas. Não importa se você está na igreja ali, já dessa forma que eu estou falando, né? 1 mês, 1 ano, 2 meses, 2 anos, 3 meses, 3 anos, 4 meses, 4 anos, 5 meses, 5 anos, não importa. Fez o apelo, você vai na frente, levanta a mão, ora com o pastor a oração do arrependimento, aceitando a Jesus como seu único suficiente Salvador, a oração do arrependimento, de conversão, né? E começa a preparação para ser batizada. Fala com seu pastor: eu estou aqui faz tanto tempo, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu quero viver em novidade de vida, eu quero ser uma nova criatura. Ainda que você já está ali, o pastor está acostumado com você, já te chama de irmã, sauda com a paz do Senhor Jesus, mas você não é batizado, você não é batizada. Então cumpre toda a lei e a justiça, né? E pede para ser batizada preferencialmente em águas correntes. Ah, minha igreja só batiza em tanque, só em pileta, só em piscina. Manifesta com seu pastor o desejo de ser batizado em águas correntes. Fala que você leu, fala que você me ouviu. E que eu falei que esse é o batismo genuíno, real e verdadeiro. Manifesta o desejo. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas se o seu batismo for feito em piscinas, tanque, piletas ou água corrente, se você achar que o seu batismo é válido, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você achar, Deus aceita. Deus aceita. Porque o que manda é a purificação do seu coração em relação a isto. Mas saiba que não é correto, não está certo. O correto é como Jesus fez: o batismo em águas correntes. Porque ali morre a velha criatura e nasce a nova criatura. Os nossos pecados são levados pelas águas para as profundezas do mar. Tudo que não presta vai embora nas águas correntes. E na piscina? Você entrou ali, lá, foi batizada, para onde correu essa água? Para onde? Né? De modo que, então, irmãos e irmãs, de modo geral, né? Obedecendo aqui, o batismo nas águas, Atos capítulo 2, versículo 38, confira em Mateus 28, 19, significa que a pessoa passou a pertencer a Cristo e compartilha da sua vida, do seu espírito e da sua filiação com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, 14 a 17, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas capítulo 4, versículo 7. O batismo em água é a resposta positiva do crente ao que Cristo fez por ele. Para ser válido,
deve ser precedido de arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. E de fé pessoal em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. O batismo em água, quando praticado com um coração sincero, com fé e dedicação a Cristo como Senhor e Salvador, é um meio de receber graça da parte de Cristo. Confira em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ver o estudo, fé e graça, para a página 1704. O batismo em água é um sinal e testemunho exterior do recebimento de Cristo como Senhor e Salvador e da remoção total dos pecados pela lavagem espiritual. Confira em Atos capítulo 2, versículo 38. Tito, capítulo 3, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo em água representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Vou repetir essa referência. É muito profundo, é lindo demais. O batismo em água representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, são 3 acontecimentos, né, que os 3 se resumem em um só, né? Ser batizado nas águas, né? Ser batizado nas águas, né? Você uniu-se a Cristo pelo seu batismo. Você uniu-se a Cristo no seu sepultamento, porque morreu a velha criatura, né? Você se une a Cristo na ressurreição, porque Cristo foi ressuscitado. E a palavra afirma que aquele que ressuscitou a Cristo também ressuscitará a cada um de nós. Não para voltarmos novamente a um corpo carnal, de carne e osso, como muitas pessoas acreditavam quando eu era criança, né? Não voltarão nunca mais para viver em carne e osso nessa vida, né? Mas sim, ressuscita para a eternidade, vida eterna. É a ressurreição dos mortos para a vida eterna, né? Para viver com Cristo, ao lado de Cristo e para Cristo, louvando e adorando e bendizendo o seu santo nome, numa cidade linda, que as ruas são de ouro e cristal. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá enfermidades, não haverá conta para pagar, nem também para receber. Não teremos necessidade de nada. Seremos completamente felizes para sempre. Estaremos o tempo todo ao lado do Senhor Jesus, cantando, louvando e bendizendo e adorando o Senhor nosso Deus, conhecendo e vivendo com Ele face a face. A palavra afirma isso categoricamente. Alcançaremos pela fé, justiça e graça. Aqui nessa mesma mensagem, nós acabamos de passar aqui, página 1704, vê lá o estudo, né? Vê lá o estudo, né? Está lá em 1 Pedro, né? Fé e graça, página 1704, né? Para que nós possamos ver a grandeza de tudo isso nas nossas vidas. É realmente algo extraordinário, né? É coisa tremenda. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Confira em Atos 2:38, Tito 3:5. Atos capítulo 2, versículo 38, Tito capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 24. O batismo em água representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, né? O crente para ser ressuscitado,
para ressuscitar com Cristo na sua morte, ele precisa passar por esses 3 processos, né? Ser batizado em águas para poder cumprir a justiça de Deus, né? É o seu testemunho de aceitação a Cristo, de arrependimento pelos seus pecados e aceitação a Cristo, como participante da sua graça, né? Porque Cristo, nós somos, todo crente, fiel e verdadeiro, somos co-irmão de Cristo, na sua morte e ressurreição. Somos co-irmão de Cristo. Assim como ele foi batizado, foi morto e sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, nós também seremos da mesma forma, da mesma sorte, né? Desde que cumprimos ou cumpramos, né, toda a lei e a justiça, como o próprio Senhor disse a João, né? O batismo em água representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Significa o fim, isto é, a morte de uma vida de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 7. Romanos capítulo 10, versículo 12. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O melhor dizendo, Romanos capítulo 6, versículos 3, 4, 7, 10 e 12. Colossenses capítulo 3, versículos 3 ao 14. E o início de uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, 5 e 11. Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso o batismo em água inclui o compromisso vitalício de se virar as costas ao mundo e a tudo quanto é mal. Romanos capítulo 6, versículos 6, 11 e 13. E compromete-se a viver uma nova vida em espírito, que demonstre os padrões divinos da justiça. Colossenses capítulo 2, versículos 1 ao 17. Lava os teus pecados. Paulo foi convertido e salvo na estrada de Damasco. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Falei isso ainda ontem. A conversão de Paulo não se deu após chegar em Damasco e Ananias orar por ele, ser batizado. Não, a conversão de Paulo foi quando Cristo jogou do cavalo no chão na estrada, no caminho. Naquele momento, Paulo levantou, falando com Jesus, Jesus falando com ele, ele respondendo. Naquela hora, Paulo foi convertido. E aqui a palavra confirma isto, né? Lava os teus pecados. Paulo foi convertido e salvo na estrada de Damasco. Versículo 9, capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 5, nota. Seu batismo foi seu testemunho público e do perdão recebido do seu compromisso em abandonar todos os pecados, todo o pecado e identificar-se com a causa de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Fui arrebatado. Paulo, quando orava com os irmãos, né, ele fala sobre fui arrebatado, de sentido, né? Quando o Senhor falou com ele, mandou que ele fugisse, saísse rápido, apressadamente de Jerusalém, né? Que a igreja, o povo, não receberia o testemunho dele a respeito de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou com ele, saia apressadamente que não receberão o seu testemunho sobre mim.
E aqui a referência desse versículo. Fui arrebatado. O termo arrebatamento ou êxtase refere-se aqui a um estado mental em que a atenção da pessoa física plenamente consciente na esfera do espírito, em vez da natural. Em tais ocasiões, a pessoa fica especialmente receptiva à revelação da parte de Deus. E movida pelo Espírito a uma comunhão mais profunda e intensa com Deus. Ver o arrebatamento de Pedro em Atos capítulo 10, versículo 10. Atos capítulo 11, versículo 5. Confira em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 3 e 4. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus.